50 dias o Felipe Martins está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná. A principal acusação contra o ex-assessor presidencial, assessor especial, né, da presidencial, é de ter feito uma viagem aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Isto não seria crime, mas ele não fez a viagem, como já ficou perfeitamente comprovado pela TAM, enfim, todos os documentos até agora comprovaram. Na verdade, o Martins viajou de Brasília a Curitiba em 31 de janeiro e lá rumou para Ponta Grossa, cidade onde mora a família de sua noiva. Comprovada a falsidade da acusação contra Martins, a Polícia Federal de Alexandre de Moraes inventou uma nova narrativa para tentar justificar a prisão arbitrária de seu assessor, que estaria fugindo da possibilidade da aplicação da justiça, né? Essa é a justificativa. Agora, pesa sobre ele a acusação de cogitar uma fuga para a Argentina. Eu vou mostrar no mapa aqui. Eu conheço esse Paranazão velho de guerra, como diria o Alborguete. Mostra Ponta Grossa aí, Bernardo. Vou mostrar, poxa, já que nós falamos do Pinto do Silvio Santos... Mostre que o Paraná não é micron. Exato. Não, o Paraná é grande, cara. Aqui, ó. Nós estamos aqui em Londrina. Vamos fazer aqui, ó. Conhecendo o Paraná. Ponta Grossa. Paraná. O nosso Paraná. E vamos fazer uma rota aqui, ó. De Ponta Grossa para Foz do Iguaçu, vamos que é inverter aqui. Ponta Grossa. A fronteira mais próxima com a Argentina. Foz do Iguaçu, aqui. Nós estamos vendo que são 556 quilômetros. Mas, na verdade, dá mais do que isso. Acaba dando 700 quilômetros se ele pegar... porque eles falaram na fronteira que tem em Santa Catarina, na verdade, né? Eles iam por ali, que ele sairia por ali. Por onde? Por Foz, por baixo. Tá. Por onde? Por São Miguel do Oeste ali? Sei lá onde? Por Bernardo de Irigoyen? Sei lá, por aí. Barracão? São 500... Porque daí é fronteira seca, né? Que você passa a pé. Barracão. Barracão? Barracão, eu já fui lá. 500... Comprei as bebidas do meu casamento lá. Tá, ele foi... E aí, o que eles fizeram? Mas são 12 horas de viagem. Cara, ele tá 8 horas. Ponta Grossa é quase o litoral do Paraná. Vamos tirar isso aqui daqui, ó. Só para as pessoas entenderem. Ponta Grossa está aqui, ó. Aqui, do lado de Curitiba. Fica 1 hora e pouquinho de Curitiba isso aqui. 40 minutos. 80 quilômetros. Não, mas é 1 hora normalmente. Mas, ou seja, não faz sentido nenhum. E outra, Ponta Grossa é uma cidade que tem... todo mundo se conhece, cara. É uma cidade muito... Eu estive lá algumas vezes, além de feia, mas é uma cidade que... É uma das cidades mais feias do Paraná. Foi eleita a mais feia. Foi eleita, mas... Foi. Terra do Cocôzão. Eu li o relatório da Polícia Federal hoje. Não, mas tem mais uma sacanagem. Eles fazem isso, Bernardo, mas eles colocam em milhas ainda, a Polícia Federal. Não. Isso é importante. Porque daí milhas é menor, entendeu? Cara, se ele quisesse fugir, ele ia para Foz, né? Então, mas assim, como não faz sentido, ele quer, o delegado que escreveu isso, esse picareta, ele quer dar a impressão de que ele foi para Ponta Grossa, porque Ponta Grossa é pertinho da fronteira, dá para fugir fácil, entendeu? Aí, como é meio longe... Como é muito longe, ele resolveu dividir por 2. Em vez de colocar em quilômetros, ele colocou em milhas. Que daí podia milhas ter só colocado metade. em anos-luz, né? Aí ia dar 0,00. Aí é bem pertinho. Ou em microns, né? Daí é bastante. Mas ele colocou em milhas, dá 400 milhas. Alguns detalhes, depois de ter lido o relatório da PF, que eu vou aqui Você levantar... entrou nesse purgatório? Eu entrei. A primeira tese era de que o Felipe Martins tinha viajado com a comitiva presidencial no dia 30 de dezembro de 2022. Sempre ressaltando que isso não é crime. Ele poderia ter ido. Ele cogitou, de fato. Fizeram lá uma lista no Palácio e o nome dele estava nessa lista. Tá? Provavelmente alguém passou para aquele sistema I-94 o nome do Felipe Martins, mas ele não foi para os Estados Unidos. Ele ficou em Brasília. Ele falou, eu não vou, eu vou para Ponta Grossa, que é onde que eu vou morar com a família da minha noiva, que mora em Ponta Grossa, no Paraná. Então ele fez isso. Pegou um avião de Brasília para Curitiba no dia pela Latam, no dia 31 de dezembro de 2022. Tudo muito bem documentado. Tudo muito bem documentado, com 8 volumes. De fato, era uma mudança
Então tinha 8 volumes. E agora com manifestação oficial da Latam. A Latam, no último final de semana, se manifestou oficialmente, falou que não, realmente, olha, realmente o Felipe G. Martins estava no voo, passou pelo voo e tal. Mas tem mais detalhes. O Felipe Martins, ele, falaram que não, ele foi para Ponta Grossa, mas na verdade ele não fixou residência em lugar nenhum. Ele foi para vários lugares. Tinha poucas roupas no guarda-roupa dele. Tinha poucas roupas no guarda-roupa dele. Então obrigado a ser uma quantidade X de roupas. Cara, eu vou te falar, toda vez que eu encontrei o Felipe, ele estava com a mesma roupa. Então. Que é esse terno aí. Esse terninho que ele só tem. mudava a gravata. Ele não fixou residência em lugar nenhum. Ele fez, durante todo esse período, mais de um ano, ele fez uma única viagem de 20 quilômetros para Carambeí. Ele foi com um amigo visitar uma plantação de lavanda que tem. Interessante. Plantação de lavanda que tem. É mesmo? Lá é uma plantação. Que é lugar alto ali. Em Carambeí tem uma plantação de lavanda lá, muito bonita. Ele foi visitar. Foi a única vez que ele viajou nesse tempo todo. O resto do tempo todo ele ficou em Ponta Grossa. E como é que como é que sabem que ele estava em Ponta Grossa? É muito simples. Tem todos os comprovantes de pagamento do iFood dele durante todo o ano. Puta, o iFood tá? Salvou, hein? O iFood tá lá. Quer dizer, salvou, né? Vejam, e tem o cadastro dele no cartão de crédito. Ele tirou em Ponta Grossa um cartão de crédito. Ele fez um cartão de crédito em Ponta Grossa. E isso fica no cadastro geral dos cidadãos brasileiros, que pode ser acessado tranquilamente pelo governo e pela Polícia Federal. Basta querer. Basta querer. Entendeu? Sabia, ele estava em Ponta Grossa esse tempo todo. Estava lá, não tinha fugido para lugar nenhum, não estava fugindo da justiça e tudo mais. Não, sem contar o próprio testemunho, porque a família da Ana é uma família conhecida lá, eles são pessoas assim, verdade. com muito prestígio na cidade, que certamente... Então, mas, cara, quem quer fugir da justiça... Vai para os Estados Unidos, né? Mas veja, no mesmo... Olha, eu estou citando o mesmo relatório da Polícia Federal, que diz que ele não fixou residência. Depois, quando caiu essa tese de que ele foi para os Estados Unidos, o que não seria crime, é sempre bom lembrar, né? Quando caiu essa tese, o que eles falaram? Não, ele fixou residência em Ponta Grossa, porque ele queria fugir para a Argentina. Cara, ele queria ficar muito pertinho. Bizarro, a residência quando você briga. É a residência de Schrödinger. Residência de Schrödinger. Schrödinger. Eu fiquei ensaiando para falar isso, cara. É ruim de falar, não. Schrödinger, eu fiquei ensaiando. Fui lá na internet, falei, pronúncia de Schrödinger. E errei na hora de falar. Puta que pariu. Isso aí parece aquela história do acho que é o Tancredo Neves, que encontrou outro político no aeroporto, daí ele fala, para onde você está indo? Daí ele fala, estou indo para Belo Horizonte. Aí, tá, e você, estou indo para o Rio de Janeiro. Daí eles saem, assim, ele comenta com o assessor dele, ele está indo para Belo Horizonte mesmo. Sim, ele falou, não, mas ele falou que estava indo para Belo Horizonte para eu achar que ele estava indo para o Rio. Né? Mas ele está indo para Belo Horizonte mesmo. É isso aí. Então, sabe o que é isso? Eu vi uma história maravilhosa na internet de uma menina que estava levando a mãe dela para Paris, que era o sonho da mãe conhecer Paris. Mas ela disse que estavam indo para o Rio de Janeiro. Então ela mandou a mãe arrumar as malas, etc e tal. E aí foi. Passaram no controle de passaporte, entraram, fizeram toda coisa, entraram no avião. E aí a mãe, sei lá, desatenta, não percebeu que estava indo para Paris. Air France. Daí ela sentou do lado de uma mulher, começou a conversar, onde é que você está indo? Tudo. Ela falou, estou indo para Paris, né? Daí disse que a mãe dela virou para ela e falou assim, nossa, a mulher pegou o voo errado. Você federal tá certo, entendeu? Eu acho que essa mulher pegou o avião errado. Todo mundo falando francês. É um caso bizarro, é um caso muito bizarro. Gente rica, mas muito bizarro, muito triste, cara. bizarro. É o caso de prisão política mais bizarro da história do país. Foi. Esse. Cara, e a Polícia Federal está se prestando. E veja, o que sobrou, o que os advogados dizem, os juristas dizem sempre, que é a tal da prova negativa, cara. A prova negativa é a mais diabólica das provas. Porque você tem que provar que você não fez alguma coisa. Você tem que provar que você não fez alguma coisa.
Isso, cara. É a prova de cheiro. É a prova de cheiro. E Provar veja, que você isso não... é interminável. Porque se alguma coisa não aconteceu, essa coisa jamais vai ser provada. Você tem que provar que você está fazendo outra coisa, Você mas não não fazer aquilo. Você vai ter, se alguma coisa não aconteceu, isso jamais... Então, o que aconteceu? A PGR recomendou a soltura do Felipe Martins. Né? É como você chega a dizer, prove que você não bate na sua esposa. Exatamente. Prove que você... Nada vai ser. É que nem a mulher louca que chega pro marido e fala, eu tenho certeza que você está me traindo. Uhum. Tá? Aí o cara vai tentar se explicar, falando... Piora. Tá tentando se explicar? É certeza que está me traindo mesmo. Entendeu? Então, isso é interminável. Isso não tem fim, nunca. Né? E o diabo não é à toa que o diabo ele é o acusador, né? Sim. O sentido da palavra diabo é o acusador. Então, isso não tem fim. Não tem fim. A PGR recomendou a soltura do Felipe Martins. Todo mundo viu a fragilidade das provas. Esta PGR já falando. Esta PGR, atual PGR, do Gonê, recomendou a soltura. A PGR que o próprio STF colocou, hein? Que o Essa próprio PGR do STF. A PGR Gilmar, que o próprio Barroso, STF... Do grupo dele, do grupo do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes. Então, recomendou a soltura. E o que o Alexandre de Moraes faz? Eu vi a resposta. Temos que fazer mais diligências. Ou seja, não termina nunca. É tortura. É tortura isso. O que eles querem? Então eles querem a imagem lá do aeroporto da comitiva do Bolsonaro chegando nos Estados Unidos. Né? Eles querem essa imagem. Mas o que é? A imagem, o Felipe não vai estar lá. Então não acaba, porque você, ele não desceu do avião, ele ficou esperando. Então, desceu por outro lugar. Desceu por outro lugar, pulou de paraquedas. Não tem fim. Não tem fim. Entendeu? Ou ele ficou morando dentro do avião. Sim. Não, eu vou dizer o que aconteceu daqui a pouco, agora. O Daniel falou que vai falar o que aconteceu. Então, assim, realmente não tem fim, é um absurdo isso aí, mas qual é, eu acho, o objetivo? É fazer o segundo CID. Né? Como assim? Todas as coisas que aconteceram com o CID e tal, meio que deu errado no final das contas, porque ainda fizeram a operação, né, Tempus Veritatis, não deu em nada, né? Não deu elemento suficiente para prender o Bolsonaro, porque se tivesse, já o teriam prendido. Não, fizeram uma puta de uma operação violenta. Não, fizeram. E não deu em nada. Não deu em nada. Quer dizer, tem os meninos presos lá, tem gente presa na operação. Sim. Pegaram padres, né, todo mundo. Então, mas essa operação não deu em nada. Assim, não foi nada que ninguém já soubesse. O que eles inventaram? O Felipe estava lá com o advogado e fez um parecer jurídico que eles chamam de minuta do golpe. Se você parar de chamar de minuta do golpe, que é só um truque semântico, né, criado pela imprensa, né, não tem mais nada. Se você chamar pelo que é um parecer jurídico de um escritório de advocacia a respeito de um artigo da Constituição. Né? Não sobra mais nada do material encontrado com o CID. Então, o que eles querem? Como o Felipe... A gente brincava lá no Brasil, o Felipe era o mão na maçaneta, né? Ele era o cara que podia entrar no gabinete do Jair a hora que quisesse, né? Ele tinha acesso livre, pelo menos nos 2 primeiros anos. Depois os milico afastaram, né? Então ele tinha, né, segundo a lenda, né, que a imprensa, ele tinha assim, uma certa ascendência sobre o Bolsonaro, ele influenciava o Bolsonaro, então, o que é uma grande bobagem, que a gente sabe que assim, ninguém influencia o Bolsonaro. Essa é a verdade. Se fosse o Felipe, nossa, graças a Deus. Né? Mas um monte de gente falava um monte de coisa da cabeça do Bolsonaro, ele ia lá e falava assim, qual que é a pior decisão possível? Vamos lá. O pior conselho, é isso que eu vou fazer. Mas ele, de fato, era muito próximo, né? No começo, ele sempre que viajava com o Bolsonaro, ele era o tradutor do Bolsonaro, etc. Então, o que eles querem? Eles querem que o Felipe delate. Aí tem uma frase dele aqui. Depois. E qual que é o problema? Não tem nada para delatar. E esses caras sabem que não tem nada. Isso que é quem vem. Porque eles sabem que não tem história. Frase do Felipe para o seu advogado, assim, logo no começo, tá? Porque o Felipe chegou, ele foi preso no dia 8. No dia 15, descobriram que ele havia sido levado para o complexo penal médico de Pinhais, que é uma das piores prisões do país. Ele foi levado lá sem o conhecimento dos advogados e sem o conhecimento da família. Sim. Tá? Ficou lá sem contato com a família, numa cela solitária. Tá? Sem luz. Sem luz. Tá?
com péssimas instalações elétricas, você tinha fio desencapado perto da porta de metal, podia dar um problema, podia dar um acidente, né? Poxa, como ocorre, entre aspas, né? Como ocorre no Brasil, né? De vez em quando. A cela tinha sangue na parede, marcas de sangue na parede. Queriam torturar psicologicamente. Era uma ala abandonada. É uma ala abandonada. Ele ficou lá preso nesse inferno durante 72 horas, ficou ali, sem que seus advogados soubessem disso, sem que a sua família soubesse disso. Ele ficou ali. E foi no final desse inferno que ele chegou para o advogado, a primeira vez que ele conseguiu falar com o advogado, ele falou, eles querem que eu delate, mas não vai haver delação, porque não há o que delatar. Eu vou repetir a frase do Felipe G. Martins. Não vai haver delação, porque não há o que delatar. Isso ele disse no pior momento dele. Pior momento dele. O advogado me disse o seguinte, eu já encontrei várias pessoas na mesma situação, e assim, elas ficam destruídas. O advogado me disse o seguinte, eu vi cansaço nos olhos dele nesse dia, mas eu não vi... Quebrado. Ele não foi psicologicamente destruído. Eu vi cansaço. Bom, mas eu não vi. E vejam, não vai haver delação. Isso foi no pior momento. No pior momento. Entende? É preciso. A soltura do Felipe Martins, eu acho que hoje, de todos os assuntos que nós temos no Brasil hoje, o mais grave, o mais urgente é a soltura do Felipe Martins. E por quê? Porque, como disse o próprio advogado, é um caso paradigmático. O destino do Felipe Martins vai ser o nosso destino. Vocês podem imaginar o que isso significa? Eles estão dizendo que participar de uma reunião em que você discuta ideias, não, vamos pegar, tem um artigo da Constituição que diz o seguinte, vamos discutir se esse assunto pode ser, né? Ou tem uma lei que diz o seguinte, vamos discutir se essa lei pode ser mudada. Podemos mudar essa lei? Vamos fazer uma reunião para discutir o manifesto do Partido Comunista, o ponto em que a classe trabalhadora derruba a democracia burguesa. Sim, vamos discutir isso. Vamos discutir a queda da democracia burguesa. Certo. Pelas vias revolucionárias. Pelas vias violentas. Isso, a implantação de uma ditadura. Então, isso vai ser criminalizado? Isso vai ser criminalizado. Então pode fechar todas as universidades? Todas as universidades são fechadas hoje. Então, sindicatos. É isso. Você discutir ideias, a simples discussão de ideias. O fato de você assessorar um político, um parlamentar, ou mesmo aqui, num jornal, em qualquer lugar, Um debate. qualquer discussão que desagrade ou que afete o patronato político brasileiro pode ser transformado em crime. Qualquer discussão. Qualquer discussão, seja pública, seja privada, em qualquer situação. Sim. Então, é isso que nós temos. Se o Felipe Martins continuar preso, isso vai acontecer outras vezes. É impossível que não aconteça. Eles vão usar isso contra todo mundo, inclusive contra gente que está compactuando está calado agora, ou em silêncio, ou ainda querendo escarnecer da prisão do Felipe Martins, né? Todo mundo, viu? Da direita trans aí, que fica achando que... Né? Direita travequeira. A direita o pessoal do MBL. o pessoal do MBL, que está tirando sarrinho do Felipe Martins. Saiba que, caras, amanhã... Vocês estão na mira. Vocês estão na mira. Vocês acham que o Lula, vocês acham que o Flávio Dino engole vocês? Vai esquecer das passeatas. Vai esquecer tudo que vocês fizeram? Vocês são as próximas vítimas. E não vai ter ninguém para chorar por vocês, viu? Não. Eu estou avisando agora. Não vai ter ninguém para chorar por vocês. É, exatamente isso. A expressão é exatamente essa, é paradigmático. Né? Porque é a prisão que não tem nenhuma desculpa. Nenhuma desculpa cola. Tanto que eles estão mudando. Estão mudando. Quer dizer, ele foi preso porque ele fugiu para os Estados Unidos. Não é, porque ele
tinha um plano de fugir para a Argentina. Como? Ele mudou para o Paraná. Uhum. E tinha pouca roupa. Ele tinha pouca roupa. Cara, essa da pouca roupa matou, hein? Que isso? Cara. E o negócio e o negócio do crachá? Falaram que tem um crachá que tá lá 2026. O Felipe Martins participou, todo mundo viu, porque ele participou do governo de transição. Agora, Sim. em 2022, ele participou do governo de transição. Todo mundo viu o crachá dele, 2023, ali. Aí vem um jornalista e diz que não, o crachá é de 2026. E aí aconteceu o seguinte, né? Não, agora vamos deixar o Felipe entrar aqui no governo, tá? Porque ele achou que o Bolsonaro ia ficar, entende? Aí ele fez um crachá de 2026. Ele adiantou o crachá, cara. Ele resolveu fazer um crachá de 2026. Cadê esse crachá? Não existe esse crachá. E se existisse, prova do golpe. E se existisse, não teria o menor valor, cara. Mas o menor valor, mas qualquer isso um só pode a fazer prova isso. De que a cabeça do juiz é a sentença, Sim. não a lei. Assim, isso está claro. O Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal fazer um inquérito. Pessoal, vocês vão lá e ponham qualquer coisa para manter esse cara preso. Mas isso não inventem, não importa. Inventem. É isso que está acontecendo. É óbvio. Veja, o cara ser delegado da Polícia Federal, né, embora a gente saiba como funciona o funcionalismo público, né, depois que o cara entra, a regra tem obviamente as exceções, mas a regra é que depois o sujeito nunca mais lê um gibi da Mônica. Né, e a inteligência do sujeito começa a regredir. Tá? Então, não sei o que acontece com esse delegado da Polícia Federal, mas o sujeito teve que estudar, fez faculdade de Direito, aí ficou lá anos estudando para concurso, virou concurseiro, deve ter passado dentro dos concursos, etc. É um sujeito acima da média brasileira, né? Um cara que entra para o serviço público. Então, assim, ele não é um imbecil, o juiz que está fazendo isso. Então, obviamente, ele está fazendo na sacanagem. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que ele está contando uma história com os poucos elementos que ele tem para tentar dar credibilidade para alguma coisa que não cola, mas nem para eles, entendeu? Nem para eles, assim, não dá. Imagina que o próprio Alexandre de Moraes vai ficar puto quando pega essa porra, vocês estão com o cara na mão, o celular, não sei o quê, não consegue fazer um troço melhorzinho? Vou ter que matar essa no peito, porque é isso, né? Acontece. Porque esse trabalho porco da Polícia Federal, o que sobra, na verdade, é para o Alexandre de Moraes. Né? Porque amanhã, depois, ninguém vai lembrar quem é o delegado. Porque quando o Senado vier para impeachment o Alexandre de Moraes, vão derrubar o Alexandre de Moraes como uma espécie de... Dilma, exatamente. Falou assim, derrubamos o cara, então agora sim. Pacificou o país, está tudo certo. Mas e os seus cúmplices? Dentro da Polícia Federal? E os Eichmann, né? Os Eichmann. Exatamente. Né? E os assessores de imprensa? Pois é. Da mídia. Se ninguém vai investigar pela relação entre o Guilherme Amado e o STF... E o Guilherme Amado que foi lá no sistema I-94 e é o seguinte, está lá definido que aquele sistema não pode ser usado em causas judiciais. Nem acessado por terceiros. E não pode ser acessado por terceiros, sob pena de prisão de até 12 anos. O sujeito que mexe nesse sistema, que utiliza esse sistema de forma errada, né, maliciosamente, ele pode ser condenado a 12 anos de prisão nos Estados Unidos. Inclusive, ele já foi denunciado. E veja, não é só o Guilherme Amado não, hein? Não é só o Guilherme Amado. E os agentes? Quem foi o agente da PF que também usou o mesmo sistema, o I-94? Mas não teve esse agente da PF que foi lá no I-94, não teve a mesma curiosidade de saber qual a verdadeira lista de quem foi com Bolsonaro. Estava lá no governo. No governo Lula. O próprio governo Lula. Era só chegar colatando, um negócio tão fácil. Não, mas o governo Lula tem a lista. Na aeronáutica de quem embarcou. A lista de quem embarcou. E não está lá o nome do Felipe Martins. Cara, o que é isso, Dani? Mas calma aí, se ele sai... sim. Se ele sai do Brasil, a Polícia Federal não tem controle? Não, quando você sai pela sala de autoridades lá da base aérea, não. Não. É a própria aeronáutica que faz o controle. Bom, mas de tem, passaportes. Né? Tem, aí tem o controle de quem embarcou na aeronave. Então pronto, meu Deus do céu. Né? Só, cara, assim, de fato, quem conhece ali na prática, sabe que é cagada aquilo ali da base aérea.
Assim, não tem controle. Por isso que o cara conseguiu entrar aquela vez no avião do Bolsonaro com 2 quilos de cocaína. Porque ninguém faz controle de bosta nenhuma. Você tá ali, todo mundo tá conversando na sala de espera, a hora que chega o avião, o comandante vai lá, abre a porta, todo mundo entra. Né? Existe uma lista prévia, mas não há uma checagem de quem tá na lista. Depois que tá dentro do avião, sim. Né? Então, assim, é tudo mal feito, cara. Né? Ali, assim, você já foi lá, não foi, Briguena? Fui. Assim, eu não voei, mas eu fui lá. É zoado mesmo o controle lá. É zoado. Né? Mas, assim, existe a lista de quem embarcou e de quem desembarcou. Porque o que acontece? O comandante tem que pegar os passaportes e fazer a migração nos Estados Unidos. Porque a saída quem faz é a aeronáutica, não tem Polícia Federal ali. Quem faz é a aeronáutica. Mas aí tem que fazer lá nos Estados Unidos. Né? E simplesmente nos Estados Unidos não tem entrada. Mas o que é aquilo que o Dani estava mostrando? Ali é o site, porque isso é muito fácil de resolver. É o site do I-94. Isso não foi resolvido... Mostra lá, Dani. Isso não foi resolvido porque a Polícia Federal não quer resolver, porque ela sabe que o cara não estava lá, porque isso aí é só a justiça brasileira encaminhar um pedido para o Departamento de Estado nos Estados Unidos que eles vão dar a lista de quem entrou naquele dia. Este histórico de viagem é só um instrumento para ajudar o público, né? Auxiliar. E né? não é um registro oficial para propósitos legais. Exatamente, porque ele é falho, porque ele não é mais obrigatório, então ele não registra. Tanto que tem viagens que o Felipe fez aos Estados Unidos que não estão lá no histórico que o Guilherme Amado divulgou. Agora, como é que o Guilherme Amado sabia isso e teve acesso? Porque você pode pegar os dados e entrar com os dados do Felipe lá. Basta ele ligar para o amigo dele da Polícia Federal, o cara passa os dados do Felipe. Mas isso aí é ilegal, né? Yeah, right. Mas isso não é ilegal, Bernardo. Isso é jornalismo investigativo. Entendeu? Agora, só que o que acontece? Isso é fácil de resolver, porque você não faz o controle por esse site. Porque esse site ele emite um documento que não é mais exigido desde 2013, que é o I-95, o I-94. Você não precisa mais desse formulário para entrar nos Estados Unidos. Você tira hoje ele se você quiser, porque ele facilita, sei lá, a migração tipo parada nos Estados Unidos por algum motivo. Entendeu? Aí você está lá que tem o tempo da sua permanência. Para facilitar a vida do viajante, só isso. Mas você não precisa tirar. O que acontece? Era só a Polícia Federal, ou o Ministério da Justiça brasileiro, oficiar a embaixada americana aqui, o serviço do Departamento de Estado lá nos Estados Unidos, eles iam mandar a lista. Por que eles não fazem isso? Isso é simples e leva uma semana para acontecer esse trâmite. Quando muito. Pelos acordos que o Brasil tem. Leva uma semana para fazer isso. Eles, assim, óbvio que eles já fizeram. Porque seria a primeira coisa, fazer, quem chegou aí no porra do avião? Né? Se fizerem e não tiveram resposta, é porque os Estados Unidos entendem que, bom, tem nenhum crime, sigilo dos passageiros, não é porque ficar vendo aqui. Mas o que eu duvido, né? Porque é só uma lista de quem entrou no país. Então não tem nenhum... Ir atrás disso aí é gambiarra, entendeu? Pegar a lista de quem estava na lista de futuros passageiros da aeronáutica é gambiarra. Porque o que você tem que fazer? Eu quero saber quem entrou, quem desceu do avião e deu entrada nos Estados Unidos. É isso que a Polícia Federal tinha que ter feito. Desde o começo. Só que isso encerra a questão, né?